No vídeo de hoje eu venho apresentar a vocês a minha nova versão da API para a corretora Cotex, na linguagem Python. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assim você me incentiva a trazer mais conteúdos relacionados a este assunto. A nova versão, ela foi feita a correção, né, que tinha ali o bloqueio do Cloudflare para não acessar via bot. A corretora Cotex, ela tem um bloqueio ali, né, da Cloudflare, onde que não permite mais o uso de navegadores de automação, que seriam usados no caso para poder obter ali a sessão para estar fazendo o login depois, posteriormente, direto ali via WebSocket. Então a gente conseguiu aí driblando o Cloudflare até o momento, né? Tá tudo funcionando certinho. E aqui eu venho apresentar aqui as funções que agora contém na nova versão da API e também a funcionalidade dela, que a gente vai estar executando aqui algumas funções. Primeiro que agora é possível você estar fazendo login também com a conta que tem código de 2 fatores, né? Enviando ali o código no seu e-mail, você consegue estar adicionando aqui para fazer o login. Você não precisa mais desativar o fator 2 fatores, né, para poder estar fazendo o login. A gente vai estar executando aqui algumas funções, mas basicamente ela contém ainda as mesmas da versão anterior e com algumas melhorias ali. Primeiro que a gente vai executar, a gente vai definir o tipo de conta. A gente consegue estar passando ali para o robô a conta demonstração, que é a practice, ou conta real para estar executando ali operações ou obtendo dados desses tipos de conta. A gente vai executar também aqui uma função que ela retorna uma tupla, né, que seria o payout, e se a paridade ali, se o ativo ele está aberto no momento. Então vamos executar essas duas funções. A primeira vez que ele fizer o login na corretora, ele vai abrir o navegador. Isso é normal para ele poder obter ali o código, né, o token ali de acesso. E posteriormente, as próximas vezes que ele for fazer o login, ele não vai necessitar abrir o navegador, ele vai abrir ali diretamente. E pronto. Aqui ele retornou para nós que a conta practice, né, foi definida, e ele retornou aqui abaixo a tupla, que seria desta função que retorna o payout e se o par está aberto. Aqui no caso ele está dizendo que o par que eu passei para ele, o EURUSD ou ATC, ele está fechado e o payout seria de 93%. A gente pode estar escolhendo o outro que está aberto aqui no caso. Deixa eu recarregar a página aqui para a gente estar observando qual paridade que está aberta no momento. Vamos colocar aqui o EuroCAD mesmo, OTC, ou áudio USD. Áudio USD. E eu vou estar executando novamente. Agora veja que ele não vai mais abrir o navegador, porque ele já obteve ali os dados da sessão, então agora ele consegue fazer o login diretamente. Então, até que expire essa sessão, ele vai poder logar diretamente ali no WebSocket sem abrir o navegador de automação. E retornou para a gente aqui que ele está na conta practice e o payout é 93% e true porque ele está aberto. Então, no caso aqui, o áudio USD e 93% de fato. E o par está aberto. Agora vamos dar uma olhada aqui nas outras funções. Vou comentar essas aqui. E vamos só deixar esse para definir que é a conta practice. E vamos agora obter aqui o saldo da conta selecionado. E daí vamos printar ele aqui, saldo. Antes de recarregar, eu vou estar recarregando essa conta aqui. Deixa eu até colocar aqui um valor inferior aqui para a gente ver
se ele vai alterar mesmo. Vou colocar aqui 5.000. Pronto, foi alterado o valor. E agora a gente vai printar aqui o saldo antes de recarregar. A gente vai recarregar o saldo aqui com 50.000 via código. E vamos printar o saldo posteriormente, então. Vamos executar agora. E pronto. Note que ele na conta Practice, que é a conta demo, ele estava com saldo de 5.000. Ele true retornou porque ele recarregou. Se retornar falso é que ele não conseguiu recarregar a página. Pode ser por um valor errado, né? Você tem o limite de apenas até 50.000 para recarregar na conta demo, tanto aqui na interface mesmo, quanto via código. Então, essa limitação ela continua. E o saldo depois de recarregar, que seria o de 50.000. Agora vamos executar outras funções. Vou estar comentando aqui estas. Então agora a gente vai executar uma ordem. Aqui os dados que ele pede para a gente estar executando uma ordem, a gente já pode comentar aqui então no caso essa que define o tipo de conta, porque aqui dentro da função que executa, essa função que eu montei, vocês podem estar personalizando, né, com a API, vocês podem estar fazendo da forma que vocês preferirem, né? Então eu já coloquei aqui direto nela para você definir se a ordem vai ser numa conta real ou numa conta demo, né? O valor da operação, a direção call o put, o ativo, né? A paridade ali. Aqui é a expiração, aqui está em segundos, no caso eu coloquei 15 segundos, para colocar em minutos você faz 60, ou caso você queira colocar, por exemplo, 5 minutos, você faz 60 vezes 5 aqui e fica 5 minutos. Mas aí vocês podem estar também personalizando conforme a necessidade de vocês. Aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar 15 segundos. E aqui é o último dado que precisa passar para ele qual é o payout mínimo. Então ele já tem um filtro de payout aqui dentro dessa função. Eu aceito que o payout mínimo seja 70%. Abaixo disso ele vai bloquear, não vai permitir que execute a ordem. Então só vamos arrumar agora porque o EuroUSD eu não sei se está aberto aqui. Vamos colocar áudio USD, que é o mesmo que a gente já está usando ali. Deixa eu copiar daqui de cima aqui. Então áudio USD, tudo certinho. Vamos salvar e executar aqui. E executou a operação. Ele executa e retorna se for true ou false. Se for true é que ele executou, se for falso é que ele não conseguiu executar e ele retorna daí no lugar do ID aqui o motivo porque ele não conseguiu executar. No caso, como foi true, então ele executou e retornou aqui para nós o ID, né, da operação, que é o mesmo aqui da operação, vocês podem estar conferindo aqui. E com esse ID a gente vai poder estar recuperando agora aqui qual que é o resultado dessa operação. Bom, a gente já viu que ela foi o win, né? Então a gente vai estar conferindo aqui via código com a função de obter o resultado da operação. Essa função ela pede só o ID, né? Esse ID que retorna ali quando você executa a operação. Então eu colei aqui, no caso vocês podem estar personalizando, fazendo a função ali, né? Essa aqui é só uma demonstração mesmo. Então eu vou salvar aqui e vou executar para a gente ver agora como que ele retorna esses dados, né, do resultado da operação. A minha sessão deu como expirada, vamos ver se ele vai reconectar aqui direto ou se ele vai ter que abrir o navegador novamente. Ele conectou diretamente, ele não necessitou abrir o navegador. Isso, claro, vocês podem estar tratando em uma função ali onde que ele vai estar sempre verificando se ainda está logado para não ocorrer ali do robô ficar offline ali e não conseguir executar mais comandos, né? Depois de algum tempo, porque a sessão ela expira, ela tem uma expiração, a corretora coloca a sessão ali para expirar, mas é possível você estar fazendo, né, programativamente aqui a reconexão da operação, da conexão. Então o resultado aqui ele retornou que foi o win, né? E o resultado aqui foi o lucro de 46,5 que realmente foi aqui dessa operação.
Então agora a gente vai dar uma olhada na outra função, que seria executar uma ordem e a gente cancelar essa ordem depois de um tempo. Por exemplo, ela abriu a ordem, depois de 5 segundos eu quero vender essa ordem. Isso, no caso, só se aplica ali com operações acima de 60 segundos, né? Então, de 1 minuto. Então, a gente vai obter aqui o status, né? Que se foi executado ou não a operação. O ordem ID, que é a ID da ordem para a gente poder estar utilizando tanto para fechar essa operação antes da hora, ou até mesmo para pegar o resultado. Aqui, no caso, a gente vai estar utilizando para poder fechar essa operação. Eu quero então aqui esperar 5 segundos. Depois de 5 segundos aí eu vou antecipar o fechamento da ordem e passar o ID da ordem que eu quero fechar. E vou printar aqui quais são os dados que ele retorna quando ele fecha essa operação. Que seria, no caso, o lucro que ele obteve quando você fecha ali a operação antes da hora. Você pode estar programando isso, né, para fechar aí, fazer o scalper, né, com operações mais longas ou dependendo aí da sua estratégia também. Vamos estar executando aqui de novo para rodar essa operação, essa função. Aqui está dizendo que o ativo está fechado no momento, porque eu executei com EURUSD. Eu vou pegar aqui o áudio USD, que é o que a gente já estava executando antes, né? E vou rodar de novo aqui. E ele executou, retornou para a gente o ID da ordem. E agora, depois de 5 segundos, ele vai fechar ali e fechou. E aqui teve o lucro, né, o prejuízo no caso, né, porque a operação ela foi de 50, mas ele fechou antes da hora ali e ainda recuperou 18,50. Lembrando que essa função é muito útil ali para quem faz scalper ali, colocar uma expiração de longo prazo, né, e se ele ficar acima ali ou abaixo, né, da tua opção, você consegue obter lucros assim com scalper. Vou comentar aqui para a gente estar executando a outra função que ele contém. Agora a gente vai dar uma olhada nas velas, né, os dados das velas. Aqui a gente tem uma função onde que a gente pode pegar os dados das velas de qualquer paridade e definir aqui qual o período, né? No caso, 60 segundos seria as velas de 1 minuto. E vamos estar printando aqui as velas para a gente dar uma olhada. E ele retorna nesse formato, né, com o timestamp, a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. Isso aqui é interessante para quem usa ali de estratégias ali baseadas em cores de velas, né, probabilísticas e qualquer outro tipo de análise que você queira fazer aí, ou até mesmo para você reproduzir gráficos do OTC no MetaTrader ou em outras plataformas. Então é uma função bem interessante aí para estar utilizando. E agora a última, que seria, no caso, a função do preço em tempo real, né? No caso aqui eu vou pegar o mesmo ativo ali, que eu acho que esse já está fechado. Aqui a quantidade, né, de dados que a gente quer retornar, eu quero retornar só o preço atual, então eu coloco 1, só o preço atual. Você pode retornar quantos ticks quiser. E aqui qual é o período, né? No caso aqui eu coloquei o período de 5 minutos para ver as velas de 5 minutos. E vou colocar aqui para executar, para a gente estar dando uma olhada como que é o formato que ele retorna para a gente. Ele retorna assim, timestamp e o preço, né? O preço atual. E agora a gente já passou ali, mas dá para ver que aqui ele estava mais ou menos na mesma taxa. Então o vídeo de hoje é só. Se tiverem interesse aí, o contato vai estar na descrição do vídeo aí. Comenta aí se você gostou do vídeo aí, se você quer vídeos relacionados a outros assuntos aí. Deixa um like se tiver gostado também e não se esquece de se inscrever no canal.